Olá, bom dia. Hoje, dia 31 de março, estamos aqui para mais uma conversa que está sendo promovida pelo nosso instituto, o Instituto IP Roxo. Hoje eu trago aqui para conversar comigo a professora Maria Inês Araújo Garcia Silva. Ela é psicoterapeuta de famílias, ela sempre brinca que ela é bem... qual é a palavra, Inês? Ela diz que ela é antiga? Antiga. Antiga. Que ela tem já 40 anos de experiência, então vocês podem imaginar quantas mil horas, né, ela já vivenciou ouvindo e acompanhando famílias. Então hoje ela vai trazer para nós aquilo que ela considera como pontos essenciais, o que nós podemos fazer para que a nossa quarentena dê certo. Também gostaria de me apresentar, eu sou Ana Cristina, também sou professora do curso de formação em constelações, assim como a Inês, no nosso instituto. Sou mãe, então de alguma forma esse tema toca a mim também. Eu também estou em casa, protegida aqui na minha casa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E talvez, Inês, acho que a primeira coisa que a gente pode trazer aqui como contribuição seria como você vê tudo que nós estamos vivendo hoje, qual o feedback que também você está recebendo dos pais, o que está tomando o coração dos pais, das mães, dos avós, das pessoas que estão, né, em suas casas, cuidando da sua família. É um prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho e compartilhar com vocês esse momento tão delicado, tão especial que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia que nos sugere um confinamento. A Ana falou, foi muito feliz na colocação dela inicial, quando ela disse que estou aqui em casa protegida. Muitas das pessoas têm estado em casa se sentindo presas. Estou presa, como é que eu vou fazer para lidar com isso agora? E sem se dar conta de onde estão. Onde você está? Sua casa é um lar para você? Talvez esse seja o maior desafio que está sendo feito para a humanidade. É retornar às suas raízes, retornar ao seu lugar de proteção, ao seu lugar de presença. E que lugar mais precioso é esse, o lugar onde nossa casa se torna lar. Então, esse é um movimento que está transformando todas as pessoas e seus hábitos. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo agora como família, aqui eu me coloco a vocês também, nossos alunos, mas sobretudo aos pais, como família, para esse desafio novo, esse olhar mais presente, esse olhar mais apurado, mais delicado das relações interpessoais. Então, a Ana disse que nós iríamos falar de 3 pontos importantes para o bom convívio nesse confinamento, nessa quarentena. Muitas questões na vida, historicamente, demandam 40 dias para que o processo se conclua. E, nesse contexto, falando para as famílias e falando para o processo relacional das pessoas em família, a gente pode nomear uma quarentena vital e importantíssima, que é a quarentena quando você gesta e gera, depois que você tem um neném, que a mulher é convidada a ficar 40 dias de repouso para que ela possa desenvolver. E aqui a gente já começa a falar da comunicação, que é um dos pilares importantes para uma boa relação. Uma comunicação com esse bebê que ficou sendo cuidado e protegido no lugar perfeito, que é o lugar do útero, né? O corpo materno, do seu ventre, né? E quando sai, vem para esse mundo com todas as experiências sinestésicas que ele vai exigir, com todos os movimentos ativos e autônomos que a criança vai precisar fazer também de autoria para mamar, para sugar, mas que é necessário que essa mulher se recolha durante 40 dias, sendo cuidada pelas mulheres mais velhas, para que ela tenha a condição, nesse processo de regressão natural, entender a linguagem desse bebê. Começa a partir desse movimento. Para eu entender a linguagem desse bebê, eu preciso estar sendo cuidada por uma mulher mais velha, que vai entender também a minha linguagem, e eu, de certa forma, como mãe, eu faço um movimento de regressão a esse lugar que eu conheci como criança. Eu também passo a ter necessidades que são explicitadas muito mais pela minha condição física, fisiológica e emocional, que é ser também cuidado. Então, mesmo que você faça um parto normal, um parto onde corra tudo bem, nosso corpo todo se movimenta para poder agora acolher essa vida que eu gestei, que eu gerei. Eu também preciso, é um desgaste imenso esse. Então, eu preciso de me reconectar.
com aquelas necessidades inatas que eu tinha quando muito pequena, quando bebê, para que eu possa suprir e entender a linguagem do bebê. Às vezes as pessoas falam, né? Como é que vocês sabem quando ele está chorando o que ele precisa? Porque tem essa comunicação, tem essa memória, que é essa memória transgeracional, essa memória que está nas nossas células, de uma experiência que eu já vivi, e desse movimento totalmente natural e inato, que é de ser mãe e de poder dar continuidade. Então, a gente sabe, né? Quando o bebê está chorando porque é de fome, quando o bebê está chorando porque está com desconforto, quando está com frio. A gente identifica quando o bebê está chorando porque você está ansioso, porque você não está bem. Então, desde o início, a comunicação é importante. E a quarentena traz uma condição de recolhimento e de descanso natural para que você possa reconhecer qual é o melhor padrão de comunicação. Então, qual seria hoje o convite que esse coronavírus, que essa quarentena está nos exigindo? Se não um convite para que nós possamos, de novo, de fato, entrar em contato com esse lugar tão interno, tão único, subjetivo, de você escutar você em primeiro lugar, como é que você está conduzindo a tua vida, como é que está a sua relação com o teu marido, com o teu companheiro, com a tua companheira, como é que está a tua relação com os teus filhos, como é que está a relação com o teu trabalho e, sobretudo, como é que está a tua relação com você mesmo. Então, a gente precisa desse recolhimento. E nós trabalhamos muito, gostamos muito do que fazemos, né, Ana? A gente trabalha, inclusive, finais de semana, dando aula, cursos. Qual é o tempo de verdade a gente reserva para nós, para esse convívio, para poder nos escutarmos verdadeiramente? Claro que nós exercitamos meditação, recolhimento, porque na nossa prática profissional isso exige. Mas enquanto mãe, enquanto pai, você que é um profissional que também está correndo nesse mundo frenético, que não tem tempo para nada, hoje as pessoas estão o tempo inteiro trabalhando no celular, porque não se olham mais nos olhos. Então, Ana, o que você acha? Eu te ouvi, Inês, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei dos nossos cursos que a gente trabalhou no ano passado com Educando, né? Nós fizemos vários cursos para pais. E eu me lembro que era sempre uma fala muito comum de todos, a questão do tempo. Eu gostaria de ter uma parada, às vezes eu me sinto muito cansado, eu gostaria de poder respirar, de voltar para o meu lugar. Então, é claro que apesar que hoje também tem muitos pais que estão em casa, mas estão fazendo home office, precisam de técnicas e tem questões bem práticas que acontecem também, né? Mas se a gente pudesse voltar lá atrás nos nossos cursos e perguntar assim, se acontecesse algo que você pudesse ficar em casa e criar uma rotina nova, você estaria disposto? Eu acho que a maioria teria dito sim. Sim, isso iria me ajudar. Mas às vezes quando isso vem, às vezes vem também com tudo que esse momento de parada está trazendo para todos nós. Mas mesmo no meio de tanto ruído, como que nós podemos encontrar esse centramento, já que isso faz parte da nossa história e faz parte do nosso destino? Nós, professores, temos falado muito, né, com os nossos alunos sobre esse é um destino que coube a nós. A gente já pode dizer coube, isso já aconteceu conosco. Então, como eu faço então? Eu preciso reconhecer que isso está acontecendo, eu preciso me colocar no meu lugar, qual que é a minha responsabilidade, a minha pequena liberdade, o que eu faço com isso? Talvez a nossa contribuição para esses pais possa ser algo também bem concreto. Nas nossas conversas, para elaborar essa conversa, a gente falou muito sobre o que poderia ajudar. E você trouxe bem claramente, na minha experiência, eu acho que são as rotinas. Talvez se colocasse como ponto número 1, né? O que seria uma boa rotina? Como que eu posso começar, já que a realidade está posta? É isso que eu tenho, é com isso que eu preciso lidar, né? Sim, o que a Ana traz é bem pertinente. Nós nos preparamos para conversar com vocês, justamente pensando o que poderíamos, né, num curto tempo, poder focar como mais essencial. E as rotinas, elas nos dão equilíbrio, dão para a criança segurança, dão para os adolescentes também a percepção de que tem alguém que guia, que é alguém que dirige. E apesar de todo esse temor que está assolando a todos nós por conta dessa realidade que a Ana tão belamente colocou, uma realidade que já ela não está por vir, ela está acontecendo, né? Isso faz parte do nosso destino. Isso vai imprimir nas gerações que vêm também uma história que a gente espera que seja bem-sucedida, dependendo diretamente da forma como nós vamos lidar com isso. Então, as rotinas estabelecidas. Então, às vezes as crianças, por exemplo, eu tenho recebido pais que têm dito, meus filhos não ficarem me incomodando, eu tenho deixado eles na televisão fazendo
ouvindo isso. E meus adolescentes têm ficado até 5 horas da manhã nesses joguinhos que eles fazem. Só que isso tem alterado muitas coisas, porque eles acordam daí e não querem almoçar, porque ficam dormindo, trocando o dia pela noite. O que a gente faz? Ficou tão confuso. Essas fronteiras estão tão flutuantes que a gente está vendo e está encontrando pais bem confusos nesse momento. Então, estabeleçam rotina. Às vezes, a rotina do acordar. Uma das coisas que o coronavírus está nos ensinando é a importância de nós tomarmos sol. Nós vivemos um país tropical, que é benção maior que essa nesse momento. Então, vamos fazer rotina. A gente não pode sair à rua. Tem pessoas que moram dentro de apartamentos. Eu tenho a graça de morar numa casa, então a gente tem tido a oportunidade de acordar cedo, de tomar sol, porque a gente sabe que a vitamina D, nesse momento, aumenta bastante a nossa imunidade. Então, leve seus filhos para poder debruçar na janela, na varanda, na sacada, no lugar onde tem incidência de sol. Ou uma relação consciente de que ele está protegendo o corpo dele para que ele possa criar bons hábitos, não só para esse momento, mas para a vida toda. Habituem-se a tomar café em família. O café da manhã é um lugar de encontro. As refeições são lugares de encontro. Comece a pensar de forma consciente que você tem que transformar esse lugar, que é a sua casa, em lar. Como eu faço isso? Com pequenas ações que vão nos exigir um movimento criativo, mas um movimento que eu chamo de estético. Movimento estético em que sentido? Estético no sentido da beleza. Então, existe beleza maior do que você acordar com as pessoas que você ama do teu lado? O Paulo, numa live que a gente fez sobre como lidar com os filhos nesse momento de quarentena, ele falou uma coisa belíssima, deu um depoimento de dizer que em determinado momento ele parou, olhou para os filhos e para a esposa e disse: se eu pudesse escolher passar essa quarentena com alguém, eu escolheria estar com vocês. Então, isso garantiu o quê? Essas pessoas que estão em torno, vocês são as pessoas mais importantes nesse momento da minha vida, são pessoas tão importantes que é com vocês que eu gostaria de estar agora, nesse momento. Então, vamos criar rotinas, a rotina do café da manhã como um momento de encontro, do almoço como um momento de encontro, e envolva as pessoas da sua família, mesmo as crianças pequenas, os jovens, os adolescentes, nesse lugar de corresponsabilidade, para auxiliá-los na feitura do cardápio, ou mesmo na confecção do alimento. Criem possibilidades reais de racionamento. Nós não estamos no tempo de racionamento, porque nosso mundo é muito abundante. O Brasil, sobretudo, é um país muito abundante. Mas como temos essa restrição de saídas, hoje em dia você pode pegar também o telefone pela internet, as pessoas trazem os alimentos aqui, mas a gente sabe, principalmente os profissionais autônomos, que quando não trabalham não ganham, quando não ganham, eles ficam com esse temor de que vai faltar algo. Pense no que vocês têm, trabalhem no que vocês têm hoje. Pegue racionamento nesse sentido de racionalidade, não de falta. Vamos trabalhar com racionalidade, vamos ser inventivos. Sobrou comida do almoço, vamos fazer, como diz na minha família, a gente falava, vamos comer o restaurante, né? Vamos fazer algo criativo com essas sobras, vamos nos unir a esse movimento que o coronavírus está nos trazendo, que é de sermos mais conscientes ecologicamente. Né? E mais do que tudo, vamos ser presentes. Às vezes, cabe você desligar o fogo e estar atento ao teu filho, à tua filha que está chorando. A gente sabe que a comunicação, que é outro aspecto importante, né? Um dos 3 peças que a gente elencou, a boa comunicação vai ser vital para que a gente possa aprender e sair exercitando isso depois que a crise passar, esse momento passar. Então, o que é mais importante agora, nesse momento, onde estamos todos juntos, muito próximos, tão próximos que nos esbarramos, é sabermos que cada um de nós tem um lugar, nesse lugar que precisa ser preservado. As leis sistêmicas nos ensinam, né? Principalmente na relação familiar, a ordem e o pertencimento são muito importantes. Isso significa que nós, como pais, somos grandes, os filhos pequenos. Vamos olhar primeiro para o último, na ordem e o pertencimento. Todos fazem parte, cada um com a sua peculiaridade, com a sua necessidade. Vamos, como casal, desenvolver uma comunicação entre nós, respeitosa, de apoio mútuo, conscientemente. Precisamos, mesmo que a gente seja um casal que às vezes esteja em crise, que brigue muito, precisamos saber que nesse momento a gente precisa de uma trégua, precisa de uma pausa para todas essas questões, porque esse momento está exigindo de nós que nós nos aproximemos como as pessoas responsáveis pela nossa prole, pelos que estão do nosso lado, pelo nosso bem-estar e da comunidade mais próxima de nós, quando a gente não se expõe devidamente aos riscos
a gente também não acomete as pessoas que estão lá na linha de frente de poderem, que estão cuidando da gente, de também terem mais uma sobrecarga desnecessária. Não sei se eu estou falando rápido demais, mas eu penso que a comunicação amorosa, que a gente chama da comunicação do coração, ela passa por eu me esvazio de mim nesse momento para escutar você com o meu coração. Isso significa que você é importante para mim, que na sua diferença você faz parte e que você pode contribuir para algo maior e melhor, porque nós estamos tendo essa oportunidade agora. Sim. Não é amanhã, não é daqui a um ano, é agora. Nós estamos convidados no melhor lugar do mundo, que é a nossa casa, nosso lugar de pertencimento. Eu te ouvindo falar, Inês, eu fiz até um link quando nós trabalhamos, por exemplo, a gente trabalha com liderança sistêmica, né? Então, eu líder de uma organização, eu líder de uma equipe, líder de um grupo, a minha vibração vai imprimir uma frequência na equipe toda, em todas as pessoas que estão próximas de mim. E eu me arrisco a dizer que a mesma coisa acontece na nossa família. Inclusive, me lembrei de uma fala de um dos nossos professores que falou sobre, muitas vezes, quando você tem dificuldades na tua profissão, então você deveria se fazer essa pergunta. E ele disse: verifique como você olha para quem te liderou pela primeira vez, teu pai e tua mãe. Então, nós também agora em casa com os nossos filhos estamos tendo uma oportunidade de ensinar eles sobre liderança, porque eles são os profissionais do futuro, as pessoas que vão conduzir a vida depois que nós nos retirarmos do mundo do trabalho, né? Então, eu também sou responsável sobre como esse meu filho me vê. Eu preciso ocupar o meu lugar, esse meu lugar seguro, e eu preciso imprimir isso, eu preciso que ele perceba, bom, aqui tem um limite, aqui tem alguém, então, que está liderando, e eu me coloco como pequeno diante dele, porque às vezes nós pais nos retiramos desse lugar de liderança, não é? E aí a gente deixa que a criança assuma o comando. Depois, lá na frente, na vida profissional, essa pessoa tenderá a achar que ela também pode fazer isso com quem está acima dela. E essa é uma origem de grandes problemas. Então, tem muitas oportunidades disfarçadas nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nós pais que estamos em casa com os nossos filhos. Eu fiquei pensando nessa conexão também, né? Como que eu ensino sobre liderança e sobre autoliderança aos meus filhos que estão perto de mim? O que a Ana traz é totalmente pertinente. Isso esbarra, né? Vocês que são alunos nossos também, né? Isso que a gente diz sempre: viva a postura. Viva o que essas 3 leis nos ensinam. Uma delas, quando a gente fala da ordem, é a hierarquia. Nós, como pais, somos os grandes e sempre seremos os filhos pequenos. É nossa responsabilidade cuidar das crianças, guiá-las, orientá-las, jogar luz sobre o que está acontecendo. Mas, para isso, a gente precisa ter uma boa escuta, uma escuta amorosa, uma escuta respeitosa. Nós precisamos nos incluir nessa relação, não como iguais a ele, porque não somos, nós somos grandes, eles pequenos, somos responsáveis por eles, não ao contrário, eles por nós. Eu costumo dizer que nós não somos amigos dos nossos filhos, não somos. Nós temos responsabilidades diferentes, temos uma experiência diferente, vivemos em momentos diferentes. Então, nós somos muito mais mentores deles do que amigos deles. Nós podemos ter com eles uma relação extremamente amorosa e respeitosa. Então, se eu quero que uma criança aprenda a respeitar o mundo, eu preciso aprender a respeitá-la. E respeitar significa me incluir nessas regras que eu estou ensinando. Então, onde a gente fala de limites, a gente fala de referências. Eu, como pai, como mãe, preciso ser referência para eles. Eu preciso assegurar-lhes que eles estão num lugar seguro e que nós estamos fazendo o melhor e sempre faremos o melhor para poder sustentá-los e para poder guiá-los nesse momento. Então, se eu sou aquele pai, aquela mãe que estou com muito medo, que eu estou muito ansioso e eu fico o dia inteiro ligado à televisão, vou mudando os canais, ou na internet, no computador, no celular, tá vendo desgraça. Não, esse também tem que fazer parte da nossa rotina. Essas notícias precisam ser filtradas para os filhos de vocês. Vocês precisam saber, uma vez por dia, só para saber quais são os movimentos governamentais e as indicações para a saúde. Uma vez, vocês assistem e depois filtrem para os seus filhos se vocês acharem necessário que essa informação chegue até eles. Eles precisam ter uma vida normal, não é uma vida alienada, uma vida como se não estivesse acontecendo isso, todos nós sabemos. E as crianças estão, eu vi o depoimento de uma criança dizendo, quando as aulas
Voltar, eu não sei nem se eu quero voltar à aula, porque está tão bom com a minha mãe e com o meu pai. Né? Por quê? Porque essas pessoas estão usando a oportunidade que estão tendo de criar encontros, de criar proximidade. Por exemplo, eu lhes pergunto, você sabe a comida predileta dos seus filhos? Qual é a cor predileta deles? Qual é o melhor amigo deles? Qual é o maior sonho deles? Qual o maior medo deles? Eles sabem quais são seus sonhos, seus projetos? E nesse ponto, a gente, como pais, precisa saber. Nossos sonhos nós realizamos, não os transferimos para os nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem usar isso como oportunidade, criar esse momento para saber seus filhos. Permitir que eles saibam um pouco vocês, do seu lugar, de grande. Vai filtrar as informações. Porque se eu vou ter dinheiro para comprar comida amanhã, isso não é da conta dos filhos. Isso é da nossa responsabilidade. Eles não têm condição de assumir isso. Eu vou ter que usar os recursos que eu tenho para lidar com isso, seja um empréstimo do banco, seja pedir dinheiro para minha mãe, seja produzir, fazer o dinheiro. A gente sabe que nós temos os nossos recursos. Então, os filhos é uma oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo agora, através desse confinamento, mostrar aos filhos esse nosso lugar. Esse lugar de presença. Então, criem rotinas. Horário de dormir é extremamente importante. Faça com que seus filhos andem de forma confortável em casa, mas que andem arrumados, que comecem a aprender que as pessoas mais importantes da vida deles estão ali. Então, eu ando arrumado porque eu gosto de você, porque eu gosto de ficar, me sentir bonita para você. Eu, como esposa, me arrumo para você, meu marido. Eu, como homem, como marido, me arrumo para você, minha esposa. Criem rotinas em termos do dia a dia de vocês. Se vocês são religiosos, por exemplo, professam alguma fé e têm o hábito de orar, abençoar a comida na hora do alimento, façam em família. Se têm o hábito de rezar na hora de dormir, façam em família. Querem pedir pela saúde e segurança de vocês, o façam. Mas o façam com consciência de que vocês são mentores dos seus filhos, os líderes deles, mostrando a perspectiva real de solução. E a solução reside na força de cada um. Se cada um faz a sua parte, tudo fica em paz. Então, vamos olhar para essas questões. Não sei se nós elencamos os 3 pontos, Ana, se faltou algo. Mas eu acho que sim, acho que de forma bem clara, né? O primeiro ponto essencial seria estabelecer rotinas. Claro que são rotinas com uma certa... A gente também não pode estabelecer algo tão engessado que se algo acontece que foge da rotina, então isso me desestabiliza. É sempre um norte, uma direção, e aí eu vou permeando, eu vou dançando, é como uma música, às vezes ela acelera, às vezes ela precisa reduzir, né? Eu vou criando cada passo, mas eu tenho uma direção. Então, o primeiro ponto seriam essas rotinas de coisas bem simples, para as crianças agora que estão tendo algumas aulas à distância, talvez também aqui na minha casa funcionou bem estabelecer, inclusive, quais serão os horários de estudos, como que vocês vão dividir o tempo. Então, isso apesar de nossos filhos aqui em casa já serem adolescentes, de alguma forma, essa colaboração em como que eles gostariam de organizar a rotina deles nesse período. Então, você vai acompanhando. E o segundo ponto, que talvez seja o que é mais determinante nisso, essa clareza sobre o lugar de cada um na família, né? Nós temos bem claro o nosso lugar de pai e de mãe, o lugar de quem conduz, de quem acompanha. Isso traz muita segurança para os filhos, independente da idade. Não pensem que, não, mas o meu filho é adulto, isso é bem tranquilo. Filho é sempre, os pais são sempre grandes para os filhos, mesmo quando nós ficamos adultos, né, Inês? E o terceiro, né? E o terceiro ponto, como que nós estabelecemos essa comunicação com eles ou com as pessoas que estão passando esse momento conosco? De que forma, quais são as palavras que nós escolhemos, e comecem a prestar atenção na forma como vocês comunicam. Como que eu me coloco como autor, ou eu tenho uma tendência a delegar as responsabilidades? Também é um momento importante para nós nos auto-observarmos, atuarmos como adultos. Comunicação também envolve uma postura bem adulta. Meu lugar, minha responsabilidade. Eu assumo aquilo que é meu.
assumo, às vezes, meus próprios erros. Falhei, sinto muito. Às vezes, algumas pessoas confundem essa questão sobre se eu sou pai, eu sou mãe, então eu não posso errar ou eu não posso... Não, nós erramos o tempo todo. Eu, pelo menos, né? Eu como mãe. Quantas vezes eu olho e falo, ai, Ana, ainda estás nesse lugar? Então, eu olho mesmo para os meus filhos e digo, eu sinto muito. Eu estava nervosa, eu me excedi e recomeço, volto para o meu lugar. É assim que eu tenho aprendido, né, com o pensamento sistêmico, ouvindo vocês nos nossos cursos, a trabalhar essa postura em mim, sempre em mim primeiro. Porque não existe uma outra forma, não faz sentido, é só a partir do nosso lugar que a gente pode crescer, né? O que a Ana traz, e traz com uma clareza e com uma delicadeza, que é isso, comunicação é isso, é essa clareza. E começa em nós. Nós precisamos saber, né? Você pai, você mãe, você adulto, essa relação, que precisa observar, sim, eu estou com medo, ou eu estou inseguro, ou eu estou tranquilo, ou eu estou esperançoso. Nomeie, dê nome aos sentimentos que você tem, mas primeiro os assume. Porque quando você faz esse movimento, você consegue se diferenciar do outro. E na medida que você se diferencia, você pode. As questões minhas eu resolvo, e às vezes eu precisar de ajuda de alguém, talvez do meu companheiro, para extravasar essa minha dor nesse momento. Jamais os nossos filhos, eles não são nossos confidentes, não têm condição de sustentar a nossa dor. Mas se eu consigo nomear isso para mim, eu vou ter condição de diferenciar. E aí sim, eu consigo. Em algum momento que eu preciso ser bem presente, bem precisa na condição dos meus filhos, de quem eu guio, de quem está sob minha responsabilidade, eu consigo fazer um movimento de recolhimento. Aí depois eu olho para essa minha dor aqui, ela está aqui, ela não está escondida, eu sei que é. Aí eu consigo até me comunicar mais claramente com meu filho, com minha filha, porque estou em presença com ele nesse momento. Eu também me reconheço como uma pessoa bem normal, bem humana, bem comum. E dirá uma criança que são nossas antenas parabólicas. Se vocês estão muito tumultuados e muito desesperançosos, a Ana falou uma coisa muito importante, que é cuidem com as palavras. As palavras, elas têm vibrações diferentes e elas vão tomar o entorno de vocês. Se vocês se tratarem sempre de forma mais amorosa, mais respeitosa, com palavras leves, cuidem para não desqualificar seus filhos que estão sendo o reflexo, muitas vezes, da sua dor, da sua ansiedade, da sua angústia. Tão inquietos, tão turbulentos, tão brigando, tão chorosos. Olhe para você. Olhe para você. Se afaste um pouco, se recomponha e acolha essa criança. Acolha a tua criança interna para que você possa acolher a sua criança externa. Nesse sentido, é extremamente importante. As crianças são o nosso termômetro. Sim. Talvez, Inês, para a gente finalizar, já estamos assim no nosso tempo proposto, eu gostaria de deixar assim como reflexão, já falei isso também numa outra aula, mas para mim é algo assim que toca muito o meu coração. Eu me lembro das histórias que a minha família conta, que os meus pais contam, meus avós contam, do que os nossos antepassados viveram na época da imigração, de tudo que aconteceu com eles. E eu observo o quanto isso de alguma forma chegou até mim. Imaginem o que aconteceu com os meus avós e meus bisavós, chegou para mim de uma forma muito especial hoje. Então eu fico sempre imaginando como será o futuro, que história que nós estamos criando, qual história que nós estamos contando para os nossos filhos, para os nossos netos. A Sônia hoje falou para os nossos bisnetos. De alguma forma, a melhor forma que nós pudermos viver isso também será a história que será contada. Então, eu convido a todos que nós nos esforcemos, que nós busquemos a nossa força para construir uma história bonita, não uma história perfeita, mas uma história bonita, uma história de força, uma história de partilha, uma história de responsabilidade, onde cada um consegue olhar para si e contribuir, respeitar as pessoas que estão gerenciando essa crise. É um momento muito difícil para todos. É quase, não existe a solução, né? Existem decisões, as melhores decisões, todas têm perdas. Então, que nós possamos nos lembrar que nós estamos escrevendo uma história que vai reverberar por muitas gerações. Nós estamos também fazendo história, então a pergunta é como que nós queremos viver esse momento.
Acho muito lindo que a Ana fala e eu faço, essas palavras são tão pertinentes, que é quando eu escrevo a minha história com respeito, para mim a palavra que vem respeito, quando ela fala dos gestores e de todas essas pessoas que estão nos servindo para que nós possamos estar confortavelmente nos nossos lares protegidos e vivendo a amorosidade das nossas relações familiares, ou mesmo as dificuldades que vêm, mas que são necessárias para o nosso crescimento, porque eu acredito que toda dificuldade é uma chance que nós temos de evolução. Quando a Ana fala isso, para mim a palavra que vem é respeito. E aqui, dentro dessa visão sistêmica, respeito é a aceitação. Eu aceito e concordo com o que é como é. Dentro disso, eu uso os meus recursos, lanço mão dos meus recursos para que eu possa fazer o meu melhor. Ela falou de forma brilhante. Nós estamos deixando um legado para as futuras gerações, que possa ser um legado de paz, de harmonia, de compreensão, de respeito às diferenças e, sobretudo, de partilha. Nós somos corresponsáveis por tudo que acontece. Não está na hora de tomarmos partidos políticos. O fulano faz melhor ou pior, deveria ter feito isso ou aquilo. A realidade é uma. Nós precisamos nos adaptar ou acreditar que essa realidade que está se apresentando, ela faz parte do nosso destino. Nós precisamos trabalhar com ela como é, não como deveria ser ou como poderia ser. Isso são simplesmente distrações nefastas que tiram a força e o centro da nossa possibilidade de crescimento e de evolução. Vamos usar o que a gente apregoa, mas muitas vezes não vive. É a partilha, é o compartilhar, é o apoiar um ao outro nesse momento de crise, nesse momento difícil, nesse momento delicado, que eu sei que trará um crescimento muito especial para todos nós. Vamos escrever nossa história e, como sugestão, eu também digo, comece a contar a sua história para os seus filhos. Né? Revisitem a sua história pessoal de vocês, o amor de vocês que fez com que reverberasse na vida dele. Para a gente também é importante lembrar que o sol brilha e vai continuar brilhando para todos nós. E sim, a Ana falou numa outra aula de forma tão importante. Vamos reverenciar a esses que não puderam ficar. Talvez bem pertinho de você tenha um parente, tenha um amigo, tenha alguém que já perdeu a vida com coronavírus. Nós precisamos saber que morrer faz parte do processo de viver. E que nós perderíamos pessoas queridas e vamos perder pessoas queridas. E somos pessoas queridas que um dia alguém vai perder. Nós precisamos ter um movimento interno de aceitação e de gratidão à vida delas como foi. E a esse momento, tantas pessoas morrendo ao mesmo tempo, acometidas da mesma doença, nos dando a chance de nos revisitarmos como seres humanos que somos. Pensem nisso. Um abraço para vocês. Um abraço, tudo de bom, fiquem bem. E essa é a nossa partilha. Que vocês também possam, com aquilo que vocês têm, com aquilo que for possível, partilhem coisas boas, boas ideias, algo que traga força para quem está perto de você. Um beijo e fiquem bem. Use, né? Use o que você aprende, tá? Um beijo no coração, gente. Até mais. Tchau. Tchau.